Um outro mito sobre o paciente dissociativo é que se essa pessoa sofreu um abuso, ela jamais esqueceria isso. Mas, na verdade, nós observamos que em várias experiências traumáticas, pessoas, mesmo que não são caracterizadas como dissociativas, têm certos lapsos. E se você. Aliás, até uma forma de você conferir se a pessoa está mentindo ou não é pedir para ela recontar uma história várias vezes, e é normal que na recontagem haja mudança. Se a pessoa começa a ficar confusa, mas isso aconteceu, mas foi antes ou foi depois? E essa pessoa estava com uma roupa de tal cor ou de tal outra? E que quando a pessoa está mentindo, a tendência é a história ser mais imutável, porque ela se apega aos detalhes e não muda. Mas uma pessoa verdadeiramente traumatizada normalmente se sente um pouco mais confusa e perde detalhes. Isso pode ter consequências dramáticas, como é o caso em casos de estupro, e que as vítimas são convidadas a comparecer à delegacia e fazer identificação de suspeitos. E há incontáveis casos em que uma pessoa que não tem nada a ver com aquela história recebeu a acusação de ter sido o perpetrador daquela ofensa, daquela violência. Porque a nossa mente é mais maleável e difícil de guardar muitos desses detalhes. Portanto, sim, há casos em que a pessoa se lembra de experiências do passado, em certos períodos, mas muitas vezes se esquece em outros períodos. Né? E que nós temos até mesmo um ditado para o paciente dissociativo, que são pessoas que se esquecem de lembrar e lembram-se de esquecer, que o cérebro parece ter mecanismos de proteção que estão ligados a uma atividade, a uma prática ativa de esquecer certas coisas. Mas com qual objetivo? Vários objetivos. Um deles é não ficar incomodado com aquela perturbação, com aquele conteúdo perturbador. Então, é como se o cérebro pudesse compartimentalizar essa informação para tentar integrá-la no futuro, quando a pessoa estiver num estado mais estável, com mais, digamos, saúde mental, com mais disposição interior para integrar conteúdos. Então, nem sempre essa vivência perturbadora vai ser arquivada como um objeto concreto, um objeto imutável, mas há riscos de algumas mudanças no processo tanto de armazenamento quanto de retomada da experiência na volta à consciência. Um outro fator importante ligado a essa questão da lembrança e do esquecimento é o fator medo, e que faz com que o registro daquela experiência traumática aconteça em certos níveis mais límbicos, ou seja, menos conscientes, menos racionais, menos corticais da pessoa, principalmente na estrutura que monitora o medo e os perigos do ambiente, que é a amígdala. Portanto, a experiência pode ficar registrada em certos níveis de uma forma mais implícita, por meio de sensações físicas, e não tanto por um relato lógico, cronológico da experiência. Alguns autores, como Bessel van der Kolk, diz justamente isso, que é o corpo que paga a conta da experiência traumática. Né? The body keeps the score. Em outras palavras, a experiência traumática é registrada mais fisicamente e não tanto no discurso, na linguagem. E é por isso mesmo que algumas terapias exclusivamente verbais apresentam dificuldades de auxílio para esses pacientes mais caracteristicamente traumatizados, porque essas pessoas vão ter impacto da experiência traumática na dimensão física por meio de reações de hipervigilância, de reações de sobressalto,
de tensão constante e que o relato, o discurso, não é suficiente para tranquilizar o corpo. Precisamos ajudar o paciente a encontrar formas de se tranquilizar, de melhorar esse conteúdo implícito ao mesmo tempo ou em paralelo à vivência explícita narrada. Com isso, essas experiências traumáticas podem passar por diferentes graus de amnésia. Isso vai depender da intensidade do trauma. Então, quanto mais intenso, mais aquilo pode sofrer distorções, aquela experiência. Foi assim, foi assado, a pessoa me ameaçou desse jeito ou de outro, o registro não fica bem feito. A frequência com que essa experiência ocorreu, quanto mais dramático, mais pode ser difícil identificar o que foi em cada uma dessas situações. E também a idade, claro, quanto mais jovem a criança, quanto mais novinha, menos capacidade tem de assimilar as implicações cognitivas da experiência. O registro é mais fisiológico.